Existe algo que revela imediatamente o nível de inteligência emocional de uma pessoa. As palavras que ela escolhe usar. Muitas vezes não é aparência, dinheiro ou posição social que definem como alguém é percebido, mas a forma como fala, reage e responde sob pressão. Quantas pessoas destroem a própria imagem sem perceber apenas pelo que dizem? Frases impulsivas, reclamações constantes, necessidade de provar algo o tempo inteiro, explosões emocionais e comentários carregados de inveja, orgulho ou insegurança. E o pior, muitas nem percebem o quanto isso afasta respeito. O estoicismo entendia algo extremamente poderoso. Uma mente descontrolada sempre aparece na fala, porque palavras revelam caráter, maturidade emocional e equilíbrio interno. Pessoas verdadeiramente inteligentes sabem disso. Por isso não sentem necessidade de falar tudo o que pensam. Não reagem impulsivamente e não desperdiçam energia tentando impressionar todo mundo. E principalmente, sabem o valor do silêncio. Hoje vivemos em uma época em que quase todos falam demais. Opiniões o tempo inteiro. Discussões o tempo inteiro, reações impulsivas o tempo inteiro. As pessoas sentem necessidade constante de provar que estão certas, vencer debates e responder imediatamente. Mas os estoicos enxergavam isso como fraqueza emocional. Porque quem não controla a própria língua, dificilmente controla a própria mente. Agora imagine alguém que explode facilmente em qualquer discussão, reclama de tudo, vive se justificando e sente necessidade de contar cada detalhe da própria vida. Essa pessoa pode até parecer forte externamente, mas emocionalmente transmite instabilidade. E instabilidade emocional reduz respeito. Os estoicos compreendiam algo raro. Pessoas sábias falam menos, observam mais e escolhem cuidadosamente as palavras que usam. Porque palavras têm consequências. Uma frase dita no impulso pode destruir relacionamentos. Uma resposta emocional pode acabar com oportunidades. Um comentário carregado de ego pode afastar pessoas valiosas. E talvez o mais perigoso seja isto. Muitas vezes o problema não está apenas no que é dito, mas na necessidade emocional por trás da fala. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe o like, porque aqui você aprende a fortalecer sua mente, desenvolver autocontrole e construir uma presença emocionalmente forte através do estoicismo. Agora pense nisso com sinceridade. Quantas vezes alguém tentou parecer superior em uma conversa? Tentou impressionar, se exibir, ou provar valor desesperadamente? Pessoas inteligentes percebem isso imediatamente, porque verdadeira inteligência não faz barulho o tempo inteiro. Ela transmite presença, calma, clareza e autocontrole. Marco Aurélio dizia que a maior parte do que ouvimos não passa de opinião, e a maior parte do que vemos não passa de perspectiva. Por isso o sábio evita falar impulsivamente, evita reagir emocionalmente e evita transformar qualquer situação em disputa de ego, porque entende algo extremamente importante. Nem toda verdade precisa ser dita, nem toda provocação merece resposta, e nem toda opinião precisa ser compartilhada. Imagine como seria a sua vida se você aprendesse a controlar melhor suas palavras. Quantos conflitos evitaria? Quanto respeito ganharia? Quantos problemas deixariam de existir? Porque pessoas emocionalmente fortes não são aquelas que falam mais alto. São aquelas que conseguem manter consciência antes de falar. Existe algo que diferencia pessoas emocionalmente fortes de pessoas impulsivas. A capacidade de controlar a própria fala. Palavras não saem do nada. Elas revelam estados internos, inseguranças, desequilíbrios e fraquezas emocionais escondidas. Os estoicos entendiam isso profundamente. Por isso treinavam silêncio, reflexão e autocontrole. A primeira frase que uma pessoa inteligente evita dizer é: "Eu sou assim mesmo, paris inocente", mas revela resistência ao crescimento.
Muitas pessoas usam essa frase para justificar impulsividade, arrogância, explosões emocionais e falta de disciplina, como se personalidade fosse desculpa permanente para permanecer igual. O estoico nunca dizia, eu sou assim e pronto. Ele perguntava, o que preciso melhorar? Existe uma diferença enorme entre essas duas mentalidades. A primeira fecha a mente. A segunda abre caminho para a transformação. Imagine alguém agressivo dizendo, quem me conhece sabe como sou. Percebe o problema? A pessoa transforma defeitos em identidade. E quando isso acontece, parado evolui, pessoas inteligentes assumem responsabilidade pelo próprio comportamento, porque entendem que maturidade significa corrigir a si mesmo constantemente. Outra frase extremamente destrutiva é: a culpa é dos outros. Pessoas emocionalmente fracas sempre procuram culpados. O chefe, a família, o parceiro, os amigos, o governo, o mundo inteiro, mas raramente olham para si mesmas. O estoicismo ensinava algo poderoso. Você não controla tudo o que acontece, mas controla como reagir. Imagine duas pessoas enfrentando o mesmo problema. Uma culpa todos ao redor. A outra pergunta, o que posso fazer diante disso? Qual delas cresce mais? A segunda, porque responsabilidade gera poder. Vitimização gera estagnação. Pessoas inteligentes entendem que culpar constantemente os outros não resolve nada. Apenas alimenta ressentimento e impotência. Existe também uma frase muito comum hoje em dia. Eu não ligo para ninguém. Curiosamente, quem mais fala isso, geralmente é quem mais deseja aprovação. Pessoas verdadeiramente seguras não precisam anunciar indiferença. O estoico não fingia frieza, ele apenas não dependia emocionalmente da validação alheia. Muitas pessoas tentam parecer fortes dizendo, não preciso de ninguém, não me importo com ninguém, tanto faz, mas frequentemente isso é apenas mecanismo de defesa emocional. Pessoas inteligentes não transformam dor em arrogância, nem usam frieza como máscara emocional. Elas apenas aprendem equilíbrio. Outra frase perigosa é: eu sempre estou certo. Isso destrói relacionamentos, aprendizado e evolução pessoal. O ego excessivo impede crescimento. Os estoicos valorizavam humildade intelectual. Entendiam que ninguém possui visão completa da realidade. Sempre existe algo que você não sabe, não enxergou ou interpretou errado, mas pessoas dominadas pelo ego sentem necessidade constante de vencer discussões. Nunca admitem erros, nunca reconsideram opiniões. E isso revela insegurança disfarçada de superioridade. Pessoas verdadeiramente inteligentes não têm medo de dizer, talvez eu esteja errado, porque sabem que aprender vale mais do que parecer superior. Existe ainda outra frase extremamente negativa. Minha vida é horrível. Isso não significa ignorar dificuldades reais, mas existe enorme diferença entre reconhecer problemas e viver alimentando negatividade constantemente. O estoico compreendia que reclamação excessiva enfraquece a mente. Imagine alguém que reclama o tempo inteiro. Do clima, do trabalho, das pessoas, da vida e dos problemas. Essa pessoa entra em um ciclo mental negativo constante e, sem perceber, passa a enxergar sofrimento em tudo. Pessoas sábias reconhecem dificuldades, mas também desenvolvem capacidade de suportá-las sem dramatização excessiva. Outra frase muito comum é: eu vou mostrar para todo mundo. Parece motivação, mas muitas vezes nasce de ego ferido e necessidade desesperada de validação. Pessoas inteligentes não constroem a vida tentando provar algo para os outros. Constroem porque possuem propósito próprio. Quantas pessoas vivem tentando impressionar, mostrar sucesso, dinheiro, superioridade ou felicidade apenas para receber aprovação externa? O estoicismo ensina algo poderoso. Quem depende de aplausos também sofre com críticas. E isso aprisiona emocionalmente.
Pessoas sábias preferem progresso silencioso. Existe também a frase, eu não consigo. A enorme diferença entre reconhecer dificuldades e decretar derrota antecipadamente. Muitas pessoas desistem mentalmente antes mesmo de tentar. O estoicismo ensinava resistência, disciplina e persistência. Os estoicos acreditavam que grande parte da força humana nasce justamente no desconforto. Imagine alguém que diante do primeiro obstáculo diz, isso não é para mim. Essa mentalidade enfraquece. Pessoas inteligentes entendem que dificuldade não significa incapacidade. Significa treinamento, crescimento e evolução. Agora pense com sinceridade. Quantas dessas frases você já repetiu sem perceber? Quantas vezes suas palavras revelaram emoções que sua mente ainda não aprendeu a controlar? Porque talvez o verdadeiro sinal de inteligência não esteja em falar muito, mas em saber exatamente o que não deve ser dito. Existe algo que pessoas emocionalmente inteligentes entendem cedo. Nem toda fala demonstra força. Muitas vezes, quanto mais alguém fala, mais revela insegurança. Pessoas equilibradas não sentem necessidade constante de provar valor, mas pessoas inseguras frequentemente fazem exatamente isso sem perceber. Elas falam demais, se justificam demais, tentam impressionar demais e reagem demais, e acabam revelando exatamente aquilo que queriam esconder. O estoicismo valorizava profundamente o silêncio consciente. Não o silêncio da covardia, mas o silêncio do autocontrole. Agora pense nisso. Quantas discussões poderiam ser evitadas se as pessoas aprendessem a controlar impulsos emocionais antes de responder? Quantos relacionamentos seriam preservados? Quantos arrependimentos deixariam de existir? Porque palavras ditas no impulso frequentemente carregam emoções descontroladas. Outra frase que revela fragilidade emocional imediatamente é: você sabe com quem está falando? Pessoas verdadeiramente fortes não precisam usar status para impor respeito. Não precisam intimidar nem lembrar constantemente quem são. Porque presença verdadeira não depende de ameaça. Depende de caráter. Imagine alguém que constantemente reforça a posição social, dinheiro, cargo ou influência. Isso geralmente revela insegurança interna. O estoico entendia algo poderoso. Quem possui valor real não precisa nonchalar o tempo inteiro. Outra frase muito comum é, eu falo mesmo. Geralmente aparece depois de falta de controle emocional, grosserias ou humilhações, como se sinceridade fosse desculpa para a ausência de maturidade. Mas existe enorme diferença entre honestidade e agressividade. O estoicismo valorizava a verdade, mas também equilíbrio. Porque falar tudo o que pensa sem consciência não é autenticidade, é impulsividade emocional. Pessoas sábias entendem timing, contexto e equilíbrio. Existe ainda a frase, ninguém me entende. Muitas vezes ela revela isolamento emocional profundo, mas também pode revelar a crença de que o mundo inteiro está contra você. Pessoas emocionalmente frágeis frequentemente se sentem incompreendidas constantemente porque esperam validação absoluta dos outros. Mas o estoicismo ensinava autonomia emocional. Os estoicos entendiam que nem sempre seriam compreendidos. E tudo bem, pessoas inteligentes aprendem a validar a si mesmas internamente. E isso reduz enormemente a necessidade de aceitação constante. Outra frase extremamente perigosa é: eu não preciso aprender mais nada. Pessoas inteligentes permanecem aprendizes pela vida inteira. Quanto mais conhecimento desenvolvem, mais percebem o quanto ainda desconhecem. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, escrevia constantemente sobre corrigir a si mesmo. Imagine Esau, um dos homens mais poderosos do mundo, ainda buscando aprender. Enquanto hoje, muitas pessoas não suportam sequer ser contrariadas. Existe também a frase, eu vou me vingar.
Isso revela prisão emocional. O estoico compreendia algo profundo. O ódio prolongado destrói primeiro quem o carrega. Imagine viver constantemente alimentando raiva e revivendo feridas. Isso consome energia mental. Absurdamente. Pessoas inteligentes preferem algo muito mais poderoso: indiferença emocional, porque superar alguém silenciosamente preserva sua paz. O estoicismo não ensinava submissão, mas ensinava que destruir sua própria mente por causa de alguém nunca vale a pena. Agora chegamos a um dos pontos mais importantes deste vídeo: o poder do silêncio. Hoje, o silêncio é raro. As pessoas sentem necessidade constante de responder, reagir, comentar e provar algo. Mas pessoas emocionalmente fortes entendem que silêncio também comunica poder. Imagine alguém que permanece calmo diante de provocações, não reage impulsivamente e não entra em disputas inúteis de ego. Isso transmite algo raro: autocontrole. E autocontrole gera respeito. O estoico sabia que perder a paz para qualquer provocação significa entregar controle emocional aos outros. Por isso treinava a distância emocional, observação e reflexão, porque quem reage a tudo é controlado por tudo. Quantos conflitos nascem simplesmente porque alguém não suportou ficar em silêncio? Uma resposta impulsiva, uma mensagem enviada no auge da raiva, ou um comentário feito sem pensar, podem gerar arrependimentos enormes. Pessoas inteligentes entendem algo poderoso: nem toda batalha merece sua energia. E isso muda completamente sua comunicação. O primeiro passo para desenvolver uma comunicação inteligente é aprender a pausar antes de falar. Parece simples, mas muda vidas. Porque entre emoção e reação existe um pequeno espaço. E dentro desse espaço mora sua consciência. Imagine desenvolver o hábito de respirar antes de responder, observar antes de reagir e refletir antes de falar. O segundo passo é parar de falar para impressionar. Grande parte das falas exageradas nasce da necessidade de validação. As pessoas querem parecer superiores, mais inteligentes, mais fortes e mais bem-sucedidas. Mas quem possui segurança interna não precisa provar tanto. O terceiro passo é aprender a ouvir. Hoje quase todos querem falar. Poucos querem realmente compreender. Mas ouvir desenvolve inteligência emocional profundamente. Porque pessoas sábias observam antes de concluir. E o quarto passo talvez seja o mais importante: desenvolver paz interna. Porque uma mente agitada cria fala agitada. Uma mente impulsiva cria palavras impulsivas. Mas uma mente equilibrada transmite calma até no silêncio. Agora pense nisso com sinceridade. Suas palavras têm revelado força emocional ou inseguranças escondidas? Você fala para comunicar ou para ser validado? Talvez o verdadeiro sinal de inteligência não seja ter sempre algo a dizer, mas desenvolver sabedoria suficiente para saber quando o silêncio vale mais. Existe algo que poucas pessoas entendem, mas que muda completamente a forma como você é visto pelo mundo. Sua inteligência emocional aparece não apenas na maneira como fala, mas principalmente naquilo que escolhe não dizer. Porque qualquer pessoa consegue reagir impulsivamente. Qualquer pessoa consegue explodir. Qualquer pessoa consegue falar sem pensar. Mas controlar a própria mente é raro. E o estoicismo sempre ensinou exatamente isso. O verdadeiro poder não está em vencer discussões, mas em dominar a si mesmo. Pense em quantos problemas da sua vida começaram por palavras ditas no impulso, discussões desnecessárias, relacionamentos desgastados, arrependimentos e conflitos. Muitas pessoas passam anos treinando a aparência, mas nunca treinam a própria mente. Aprendem a parecer fortes, mas não a serem fortes. E então vivem reagindo emocionalmente a críticas, provocações e opiniões alheias, como se qualquer situação tivesse o poder de destruir sua paz. Mas o estoico compreendia algo profundamente libertador.
Nem tudo merece sua reação. Nem toda opinião merece resposta. Nem toda provocação merece atenção. E quando você aprende isso, sua vida muda. Você para de desperdiçar energia emocional com coisas pequenas. Para de discutir para alimentar ego. E para de falar apenas para provar algo. E começa a desenvolver algo raro. Presença silenciosa. Imagine uma pessoa que não precisa interromper os outros para parecer inteligente, que não sente necessidade constante de vencer debates e que não transforma toda conversa em disputa de superioridade. Essa pessoa transmite maturidade emocional imediatamente. Pessoas verdadeiramente inteligentes não precisam anunciar sabedoria o tempo inteiro. Ela aparece naturalmente na calma, no equilíbrio e na forma como lidam com pressão. Segurança interna faz menos barulho. Vivemos em um mundo onde quase todos reagem instantaneamente. Tudo é imediato. Tudo é impulsivo. As pessoas falam antes de pensar, julgam antes de compreender e atacam antes de refletir. E então vivem emocionalmente cansadas. Mas quando você aprende a observar antes de reagir, algo extraordinário acontece. Você começa a perceber quantas situações não precisavam da sua energia, quantas discussões eram inúteis, quantas palavras poderiam ter sido evitadas. Silêncio não significa fraqueza. Muitas vezes, o silêncio exige muito mais força do que a reação impulsiva, porque responder emocionalmente é fácil. Difícil é manter consciência quando o ego quer explodir. O estoico não buscava controlar o mundo, buscava controlar a si mesmo, porque entendia que quem domina a própria mente não se torna escravo das emoções do momento. Imagine como seria a sua vida se você desenvolvesse essa habilidade. Sofreria menos por opiniões alheias, evitaria conflitos desnecessários e preservaria sua paz mental. Pessoas emocionalmente fortes não precisam reagir a tudo para provar valor. Elas entendem algo profundo. Sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada impulsivamente. E talvez essa seja uma das maiores mudanças que você pode fazer na vida. Parar de falar movido pela emoção e começar a agir movido pela consciência. Porque palavras podem revelar fraqueza, mas também podem revelar sabedoria. E sabedoria quase sempre vem acompanhada de calma. Quantas vezes você falou apenas porque o ego queria vencer? Quantas vezes perdeu sua paz tentando provar algo para pessoas que nem estavam dispostas a compreender? Quando você aprende a escolher suas palavras com consciência, sua presença muda completamente. Você deixa de transmitir ansiedade, necessidade de validação e insegurança, e começa a transmitir equilíbrio. Poucas coisas são tão poderosas quanto alguém emocionalmente equilibrado, porque equilíbrio transmite segurança, maturidade e força interna, sem precisar gritar, impressionar ou provar nada o tempo inteiro. Talvez agora você esteja entendendo algo muito importante. O verdadeiro sinal de inteligência não é falar muito, vencer debates ou parecer superior. É desenvolver uma mente tão forte que nem toda situação consegue tirar sua paz. E isso transforma tudo: relacionamentos, carreira, autoestima, presença e vida emocional. Porque quando sua mente deixa de reagir impulsivamente, você finalmente começa a viver com mais clareza. Talvez seja exatamente isso que o estoicismo tenta ensinar há milhares de anos. A pessoa mais poderosa da sala raramente é a mais barulhenta. Geralmente é a mais consciente. Se esse vídeo fez você refletir, deixe o like agora e se inscreva no canal para continuar aprendendo sobre estoicismo, inteligência emocional e autodomínio. E escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas extremamente poderosa. O silêncio também é inteligência, porque no momento em que você aprende a controlar suas palavras, começa também a controlar sua própria mente.